Literatura reinventada, uma nova forma de contar histórias. Esse é um trabalho apresentado por mim, Ana Paula Carneiro. Faço parte do CELIGE, da Unesp de Presidente Prudente, juntamente com a Cleide Campos de Araújo, que também é membro do CELIGE da Unesp de Presidente Prudente. O contador de histórias. A arte de contar histórias é uma prática e uma necessidade muito antiga. Existe praticamente em todos os povos e culturas. Compreendemos, então, o contador como aquele sujeito mais experiente e que leva as histórias até as crianças. Desta forma, mediando uma rica experiência cultural dos ouvintes com a literatura, proporcionando muitas vezes o primeiro contato com ela, pois é por meio da contação de histórias que muitas vezes as crianças terão seu primeiro contato com essa literatura, para se tornarem leitores independentes no futuro. Imaginário. Portanto, ouvir histórias possibilita muitas coisas, entre elas despertar o imaginário, a fantasia, o prazer e a fruição criativa. Posto isso, esse trabalho tem como objetivo desenvolver reflexões sobre a websérie Nana Conta, Seres do Bosque, Histórias de Árvores e de Bichos, apresentadas durante o Circuito Sesc de Artes, dentro da programação Coisas de Criança, realizadas em formatos online. Uma série de 5 episódios, como Trava-Línguas, Cantiga, Adivinhas, Fábula e Lenda. Essas coisinhas que o povo conta e que são passadas de geração a geração, e nessa série são contadas em um bosque cheio de elementos da natureza usando os textos literários. Essa websérie foi proposta por mim, Ana Paula Carneiro, utilizando os textos da literatura e da cultura popular. São os textos de tradição oral. A lenda do Urutau é uma lenda que eu escrevi, especialmente para essa websérie. Então, nós partimos de um texto que é uma lenda, faz parte da cultura popular e que aqui foi feita em formato de um poema e ilustrada belamente pela Gabriela Jesus, com algumas edições de vídeos e imagens. A lenda do Urutau. Urutau é solitário, dificilmente se deixa ver. Somente o seu canto se escuta na calada do anoitecer. Pousado num velho galho, onde faz sua pernoite. É a Guarani Iambiú que por um bravo guerreiro tupi perdidamente se apaixonou. Seu amor era proibido, Cuimbaé era povo inimigo. O sofrimento lhe atingiu, então da taba ela fugiu. Nas profundezas da mata, o seu pai lhe procurou, mas somente o seu lamento o cacique encontrou. Chorando a perda do seu grande amor, Iambiú ficou, e no pássaro feérico ela se transformou. Então, esse foi um poema, produzido para especialmente essa websérie. Acesso às histórias. Essas ações tomam proporções importantes porque elas resgatam a herança do povo, despertando o imaginário e a sensibilidade da cultura popular contadas por meio da tecnologia digital, em formato de Reels, que vem se tornando cada vez mais comum e acessível a uma grande parte da população.
Kirchhoff, 2016, nos mostra que a tecnologia digital ela não permite apenas digitalizar todo e qualquer texto já existente em suporte impresso, ou utilizar diferentes plataformas de mídias para construir narrativas transmídia. Ela também permite produzir textos de maneiras antes impossíveis. Com inúmeros programas existentes, é possível criar textos híbridos e dinâmicos que mesclam recursos de hipertexto, multimídia, hipermídia, interatividade, agregando som, letras, imagens, movimento e possibilidade de ler utilizando múltiplas plataformas, como nós vimos no caso da Lenda do Urutau. Matos e Sorce nos mostram que a palavra contada não é simplesmente fala, ela é carregada dos seus significados que lhe atribuem o gestual, o ritmo, a entonação, a expressão facial e até o silêncio que, entremeando o seu discurso, integra-se a ela. Para Bussato, contar histórias não é uma tarefa impossível como muitas vezes imaginamos, e com certeza chegará o momento em que você realizará a sua performance. Costumo falar que um contador não se faz com 4, nem com 40, nem com 400 horas de curso, e sim a cada história que ele conta, cada conto que recupera a cada afeto que ele lança. Então, cada contador vai criando a sua forma de contar suas histórias, né? E a tecnologia vem mostrando isso, que é possível, sim, trabalhar a literatura em novos formatos. Sisto nos diz que a contação de história no âmbito da sala de aula é um dos recursos que estão à mão do professor para fazer com que seus alunos se aproximem do mundo da leitura. Então, como nós dissemos anteriormente, muitas vezes é por meio da contação que existe esse primeiro contato e essa paixão pela literatura. Coelho nos mostra que, como toda arte, a arte de contar histórias também possui segredos e técnicas, sendo uma arte que lida com matéria-prima especialíssima, a palavra, prerrogativa das criaturas humanas, depende, naturalmente, de certa tendência inata, mas pode ser desenvolvida, cultivada, desde que se goste de crianças e se reconheça a importância das histórias para ela. Abramovich nos diz que é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Finalizando aí, para a gente concluir. A literatura, assim como outras áreas do conhecimento, estão em constantes transformações devido ao surgimento da tecnologia digital. Assim, esse artigo discute a literatura nesse novo contexto. Esses novos suportes possibilitam a liberdade no território do ciberespaço, de modo que mais pessoas tenham acesso de publicar textos em blogs, sites e outros aplicativos, bem como os ouvintes e leitores o acessam de forma mais fácil. Portanto, a literatura na era digital requer investimento em múltiplos letramentos, potencializando o texto literário em seus diferentes formatos e suportes. Aqui nós temos algumas referências que nós usamos no artigo, e aqui eu dou o crédito às imagens, né, que foram apresentadas e ao vídeo, né? Então, eu, Ana Paula Carneiro, fiz a parte de produção, pesquisa, roteiro e voz dessa websérie. A Gabriela Jesus fez toda a parte de ilustrações, de designer gráfico e de animações. E o Thiago Faustino cuidou da edição de imagens, de vídeo, a animação e a sonorização desses episódios.